Boa tarde, meu nome é Arlane. Estou apresentando um trabalho de matemática, tendo como tema sólido de revolução. Os sólidos de revolução, eles são formados a partir da rotação, do movimento de rotação de outra figura. E quais são esses sólidos? O primeiro sólido, eu não tenho um quadro, eu vou fazer aqui nesse caderno mesmo, só para apresentar. Então, eles são formados a partir do movimento. Então, os sólidos de revolução são formados a partir do movimento de rotação. Movimento, vou botar aqui, de rotação. E quais são esses sólidos? O primeiro sólido, são os três básicos, são cilindro, o segundo é o cone e o terceiro a esfera. Então, esse sólido aqui, ele é formado a partir de outra figura que é rotacionada e forma esses sólidos. Então, eles são formados a partir de outra figura. Então, quais figuras são essas? A primeira... Vou fazer aqui embaixo, eu vou fazer aqui rápido. A primeira figura é o retângulo. A segunda, o triângulo. E a terceira figura, um círculo, um minicírculo. Então, nessa figura aqui, nós podemos imaginar... Nós podemos imaginar que aqui, nela sempre vai ter que ter um eixo. O eixo onde a figura vai rotacionar em torno, vai girar em torno desse eixo. Essa figura vai girar em torno desse eixo. Então, essa figura vai girar em torno desse eixo todo. Vai girar a 360 graus. Que é em torno do eixo. Vai sair daqui e vai voltar para o mesmo lugar. Girar 360 graus. Então, ela vai sair daqui e vir para aqui. 180. 180. 180. Aqui. 180. 360. Então, a figura girou em torno do eixo, desse eixo todo. Então, ela fez 360 graus. Então, aqui não está muito bem desenhado, como vocês estão vendo. Nós temos aqui uma figura, tínhamos uma figura que era um retângulo, e esse retângulo ele foi formado, ele formou outra figura, por ele ter girado em torno desse eixo. Quando ele girado em torno desse eixo, ele formou o cilindro. Então, o retângulo, ele formou o cilindro. Vou botar aqui, retângulo. Partindo para outra figura, nós temos um triângulo, no qual esse triângulo tem um eixo também, que a figura é rotacionada, girando em torno desse eixo todo, que vai fazer, primeiro, um ângulo de 180 graus. 180 graus. E depois ele irá fazer os 360 graus.
Então, fizemos a partir da figura do triângulo, fizemos um cone. Vou botar aqui cone. E agora nós temos aqui um círculo, ou minicírculo, que esse minicírculo tem também um eixo aqui no qual a figura vai girar em torno desse eixo e vai fazer outra figura. Então aqui a figura vai girar, ó. Outra figura e fez uma esfera. Então, círculo. Então, nós temos aqui os sólidos de revolução. Formamos a partir das figuras primárias as outras figuras que foram o sólido de revolução, que foi o cilindro, o cone e a esfera. E esses sólidos de revolução, eles são formados, como eu disse no início do vídeo, pela rotação, movimento de rotação de outra figura. Qual figura foi essa? O cilindro ele foi formado pela rotação do retângulo. O triângulo, o cone ele foi formado pela rotação do triângulo. E a esfera foi formada pela rotação do círculo. Fez essas figuras. E agora, vamos para uma pergunta para nós responder. Eu vou fazer... Então, aqui eu tenho Fiz aqui um mini retângulo, só para mostrar. Esse retângulo vai ser a figura no qual vai formar o cilindro. Então, aqui, como eu disse, nós temos a figura aqui, no qual aqui vai ter uma seta. Aqui está o eixo. Aqui está o eixo da figura. Uma linha no eixo. E esse triângulo ele vai girar em torno desse eixo. Em torno dele todo. Vai rotacionar em torno desse eixo. No qual essa figura vai formar um sólido de revolução. A partir da figura retangular vai formar um cilindro. Então aqui nós temos, ó, 180 graus, voltando nele todo, 360, voltou pro lugar. Então não tá muito bom de girar, mas é mais ou menos isso. Quando ele girar aqui, ele vai formar aquela mesma imagem que eu mostrei, que é o cilindro. Tá o eixo aqui, como aqui tá, a parte dele, e essa parte daqui, que é essa, ela vai girar durante todo esse eixo, no qual vai formar o cilindro. Eu elaborei uma pergunta em relação ao cilindro, ao retângulo que formou o cilindro. E a pergunta diz assim, vou ler aqui, tá aqui no papel. Um cilindro reto tem altura igual a 5 centímetros, a altura de uma base a outra, do encontro de uma base a outra. Se fosse aqui, é porque esse aqui tá passando. E o raio, que é essa parte aqui do retângulo, do cilindro, supor que aqui tem um cilindro. Que aqui é um cilindro, falta outra parte aqui, redondo. Ele tem altura, um cilindro reto tem altura igual a 5 centímetros, de uma base a outra. E de raio ele tem 6 centímetros. Calcule o volume desse cilindro. Então aqui, como tá pedindo o volume, vamos calcular. Então, a altura do cilindro é 5 centímetros e de raio 6 centímetros. Então, a fórmula do volume vai ser
volume do sólido vai ser πr ao quadrado vezes a altura. πr ao quadrado vezes a altura. Então, volume do sólido, eu vou fazer aqui a conta e a amostra. Então, πr, quem vai ser R? R é o 6, que é o raio. 6 ao quadrado. Quem é a altura? A altura é 5. Então, vamos calcular isso. Π, 6 ao quadrado, 36, vezes 5. Agora, nós só vamos calcular o 36 vezes 5. Fazer a conta aqui de multiplicação. 36 vezes 5. 5 vezes 6 dá 6 e 6, 18, mais 6. 6 e 6, 12, mais 6, 18. Mais 6, 24, mais 6, 30. 30, 0, vai o 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. Então, o volume desse cilindro vai ser 180 centímetros, 180 pi centímetro cúbico. Então, aqui nós temos, fiz a conta aqui, 5 vezes 36, 5 vezes 6, 30. A3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 180. Tá de frente para costa para trás. Então, deu 180 pi centímetro cúbico. Então, o volume desse cilindro é isso. Então, é isso. Meu trabalho do sólido que eu fiz, que eu preparei. Então, espere que goste, né? Tchau, tchau.